Ah, lembra, nós estamos falando sobre adoração, fazendo, na verdade, uma espécie de revisão até, não é? E falamos sobre ofertas, dízimos e ofertas, não é? E sobre dízimos, nós já falamos já tivemos uns três bate-papos falando a respeito dos dízimos. E para fazer só uma transição para a nova aliança, vamos entender o seguinte, né? Que ah, Tem um nós, período? nós vivemos hoje Não tem? na Aqui, nova, mas lá no quarto é assim, ó. nós vivemos agora na nova aliança e perfeitamente tratado no Novo Testamento, principalmente pelo apóstolo Paulo, nas cartas aos Romanos, aos Gálatas, o autor de Hebreus também trata com muita propriedade. O próprio livro de Atos também vai tratar um pouco a respeito disso, das duas alianças, né? Então, nós temos, a priori, no Velho Testamento, aquele período sem lei, que vai desde Adão até Moisés. Depois temos o período da lei, da primeira aliança de Deus, que vai, chamam de Velho Testamento, vai de Moisés até Jesus. E aí temos a nova aliança, que começa com a morte e a ressurreição de Jesus e até o presente momento, né? Até que Jesus volte e aí comecemos essa nova etapa do plano de Deus, que é os céus. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos vivendo dentro da nova aliança. E esse é um conceito tão simples de se entender, mas é extremamente confuso no mundo evangélico. E exatamente por causa dessa confusão, ou melhor, no mundo que se diz cristão, né? Exatamente por causa dessa confusão é que se mistura muito ensinamentos do Velho Testamento com ensinamentos do Novo Testamento. E quando uma pessoa não faz essa distinção de em que lei vigora agora, isso traz realmente muita confusão. Por quê? Porque está na Bíblia, né? Então, as pessoas vão argumentar, mas está escrito na Bíblia, né? Mas elas não consideram o contexto de onde, quem falou, para quem falou, né? Que testamento é e assim por diante. Então, vocês lembram que o próprio Jesus disse que nem um tio, nem um jota, né? Seria tirado da lei até que tudo se cumprisse. E nós sabemos que na velha aliança, lá em Jeremias, por exemplo, né, Jeremias ele trata a respeito de que a aliança que os israelitas não cumpriram desde o próprio Sinai, desde lá, Deus iria constituir e viria um tempo, um dia, em que se estabeleceria uma nova aliança. Então, isso já havia sido predito também pelos profetas. E quando Jesus vem, num dos sermões mais famosos e o maior que a gente tem registrado dele, que é o Sermão do Monte, lá no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, a gente vê, por exemplo, Jesus tratando exatamente sobre mandamentos da antiga aliança, em que ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, por exemplo, não matarás, que é um dos 10 mandamentos, inclusive. Não adulterarás, ele também é um dos 10 mandamentos lá, né? E aí ele diz: eu, porém, vos digo. E aí ele vai, com isso, estabelecendo os critérios daqueles mandamentos na nova aliança. Então, o que está posto como mandamento na antiga aliança, que for repetido na nova aliança, na nova lei, beleza, tudo bem, sem problema nenhum. Agora, quando a nova aliança não trata de mandamentos da velha aliança se repetindo na nova, então esse silêncio, ou às vezes até esse ensino, depende, é muito significativo, tá? Significa que nós não temos aquele ensino ou aquele mandamento da antiga aliança como autoridade. Por exemplo, oferta de manjares, queima de incenso, sacerdócio levítico como representação entre Deus e o povo, não é? As diversos tipos de ofertas, inclusive obrigatórias, né, alçadas, como era o caso do dízimo.
Então, quando nós vamos estudar hoje como é que nós devemos adorar a Deus, nós temos que passar aí pelo crivo de Jesus. E é o que ele disse lá em João. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Isso significa que, para o cristão, na nova aliança, todos os ensinamentos ou mandamentos que nós vamos adotar para reger nossas vidas pessoais e a igreja, eles devem constar em que aliança? Na velha aliança ou na nova aliança? Bom, a nova aliança, não é? Porque nós somos cristãos e, como seguidores de Cristo, guardamos os mandamentos dele. Lá em João capítulo 4, por exemplo, quando Jesus, João capítulo 15, quando ele está tratando da videira e do ramo, né? Ele vai dizer lá no versículo 9 para os discípulos, né? Que é para os discípulos guardarem os mandamentos dele. E Jesus diz: guardem os meus mandamentos, como eu guardo os mandamentos de meu Pai. Dois grupos de mandamentos: os do Pai, que Jesus guardava, porque ele viveu sob a lei, e a ordem aos discípulos para guardar os mandamentos dele, de Cristo. Não quer dizer que os mandamentos de Cristo não são os de Deus, porque tudo que Jesus veio ensinar foi por ordem de Deus. Então, são também mandamentos de Deus. Mas, assim como na lei a gente costuma falar, os próprios judeus falavam, a lei de Moisés, embora a lei não fosse de Moisés, fosse de Deus, no Novo Testamento nós dizemos a lei de Cristo, embora saibamos que os mandamentos são de Deus também. Não é? Deus é o grande legislador das duas alianças. Moisés e Jesus são os emissários, são aqueles que ele enviou e deu essas alianças para serem ensinadas, né? Então, nós somos da aliança do Gólgota e não do Monte Sinai. O nosso monte não é aquele, o Sinai. O nosso monte é o outro, né? É aquela que foi com a morte dele lá, de Jesus. Então, dito isto, sem me aprofundar tanto, só dando um toquinho, então nós vamos agora avaliar, na nova aliança, o critério das ofertas, né? Entendendo que ofertas no Antigo Testamento ela tinha basicamente dois cunhos, né? Dois entendimentos. O entendimento majoritário, o maior entendimento relacionado à oferta no Velho Testamento é que eram atos de adoração. Uma oferta a Deus era um ato de adoração a Deus. Mas em alguns casos, não. Em alguns casos, a oferta era um ato de louvor, de honra, de mérito, de dar graças a Deus, ok? Então, dependendo, a gente tinha as ofertas que eram adoração, e aí a primeira que a gente tem registro é a de Caim e de Abel, e aí até Moisés, nós temos algumas ofertas que a Bíblia fala, né? Fala, por exemplo, de Jó, fazendo sacrifícios para os filhos e filhas dele. E tem outros tipos de ofertas, como, por exemplo, aquela oferta que o próprio Abraão fez a Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, que pagando o dízimo, né, do que ele tinha. E aí, na lei, nós vamos ver Deus regrando muitos tipos de ofertas de adoração, que eram atos de adoração. São cerca de 16 tipos de tipos de ofertas que há no Velho Testamento. E, às vezes, cada um desses módulos abrem vários tipos de oferta. Por exemplo, nós vimos os dízimos. É no plural, por quê? Porque dízimo é uma modalidade de oferta, de adoração, mas existem vários tipos de dízimos. O dízimo do terceiro ano, o dízimo dos dízimos, os dízimos propriamente dito, e havia o dízimo da semente, daquilo que passava pelo lagar, dos rebanhos, da eira, né, dos cereais, dos farináceos, que era pisado. Então, Deus foi estabelecendo várias modalidades. Holocausto, tem um monte, vários tipos de holocaustos que são sacrifícios animais. Ofertas votivas, que são aquelas alçadas, ou as ofertas obrigatórias. Dízimo, por exemplo, é uma delas, não é?
Havia oferta que era feita somente uma vez por ano, por exemplo, quando era sacrificado um bode, né? E o sangue dele era aspergido ali em cima da arca, né? Aliás, o bode expiatório que era lançado fora de Jerusalém para expiar o pecado. Então havia um monte de tipos de oferta, ofertas de manjares e assim por diante, né? Agora, na nova aliança, o que ficou? Então, quando nós vamos pensar em oferta no Novo Testamento, então nós temos que buscar como fonte o Novo Testamento, porque mudou a aliança. E aí, quando você vai estudar sobre oferta no Novo Testamento, a primeira coisa que você vai perceber é que praticamente todas essas modalidades desaparecem no Novo Testamento. Não há mais esses tipos de oferta no Novo Testamento. Havia as ofertas que eram de voto, por exemplo, e no Sermão do Monte, Jesus trata sobre isso, dizendo que não era mais para votar. Não façam mais voto por nada, nem pelo céu, nem pela terra, né? Não vote, nem nada. Seja antes o seu sim, sim e o seu não, não. Então, até mesmo essas ofertas que eram consideradas votivas, né, de promessas, que havia no Velho Testamento, no Novo Testamento, Jesus disse que não é mais para fazer votos, fazer juras, né? Esses tipos de promessas. Se acontecer isso, eu faço isso para o Senhor. Então, essas modalidades na sã doutrina acabaram. Embora no mundo evangélico, há muitos pastores que estimulam os membros das igrejas a fazerem votos. Voto para comprar carro, comprar casa e assim por diante. E claramente Jesus diz, Pedro depois ele confirma isso, que não há mais essa modalidade de oferta ou votiva, né, que você faz o voto para o Senhor. Então, se nós não tomarmos cuidado com o que o Novo Testamento fala sobre as ofertas, nós podemos cair no laço do erro que há no mundo religioso. E, infelizmente, eu já vi alguns irmãos embarcando nessa, né, de associar a oferta com certas coisas que nem são ofertas e que nem mais podem ser atribuídas aí no Novo Testamento. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Outra coisa também é que, por conta disso, nós da Igreja de Cristo, nós que somos, que temos essa bandeira de ser simplesmente cristãos, ou seja, de que o nosso vínculo de obediência é direto com a palavra e com Jesus e não com a igreja, para nós, a igreja é uma consequência. A causa é Jesus. Para nós, a igreja é de Jesus. Para nós, só há uma igreja em que pessoas entram e participam em qualquer lugar do mundo. E essa igreja foi fundada por Jesus Cristo. Portanto, para nós, ninguém funda a igreja. Talvez um irmão ou uma irmã, numa missão, vá começar uma congregação num determinado lugar, mas começar a igreja não, a igreja já foi começada por Jesus. Então a gente só entra na igreja obedecendo o evangelho de Jesus Cristo. Por meio da obediência ao evangelho, nos tornamos discípulos. Ele nos tira do império das trevas e nos coloca no reino da luz. Ele nos mata espiritualmente e nos ressuscita espiritualmente por meio do batismo. Então, nós atribuímos a Jesus e atribuímos a ele todo o ensino para como a igreja vai viver. Agora, tome muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque o mundo religioso, sobretudo o mundo evangélico, nas suas multidivisões, é tão grande, é tanta gente, que às vezes nós nos sentimos intimidados, ou até nos sentimos assim, será que a gente está certo? Está todo mundo falando de dízimo e a gente não é dizimista? E aí, às vezes, tem uma pressão muito grande. Quando amigos, colegas que são do meio religioso, do meio evangélico, né, a gente começa a conversar um pouco, e aí a gente fala que não é dizimista, eles ficam horrorizados, né? Alguns dizem até que é uma seita, que isso é do diabo, que onde já se viu, né? Está roubando a Deus e tal. Mas tome muito cuidado, porque essa intimidação, para nós cristãos, não deveria valer nada. O que vale para nós é a palavra de Cristo. Então, quando você se fundamenta na palavra de Cristo, quando você tem o conhecimento sólido da palavra de Cristo,
Então, você está seguro de quem você é, porque você sabe mostrar, sabe evidenciar de onde vem a sua fé, que ela está fundamentada e arraigada na obediência à palavra de Jesus. Agora, às vezes acontece de alguns irmãos realmente ficarem abalados ou confusos, não é? Mas o princípio não muda. O princípio ainda é vá buscar a resposta na palavra de Cristo com coerência. Então, você vai pegar aquele tema, aquele assunto, e você vai estudar as várias passagens sobre aquele tema, para que você não corra o risco de ter um princípio interpretativo errado, não é? Precisa tomar muito cuidado, tem que respeitar o contexto, tem que ver quem que está falando, quando e onde, até porque muitos dos ensinos que nós vamos ver agora, Jesus fez enquanto ele estava vivo. E aí você precisa tomar cuidado quando você estuda Jesus, quando ele está ainda vivo. Por quê? Porque alguns dos ensinos de Jesus, enquanto ele está vivo, é para corrigir práticas erradas da lei. Porque Jesus viveu sob a lei. Ele não viveu depois da lei, né? A lei durou até a morte dele. Então, o que Jesus fez? Ele viveu sob a lei e muitos dos ensinos dele era para corrigir as práticas que os judeus faziam de acordo com a própria lei, porque Jesus obedeceu à lei. Ele não cometeu nenhum pecado segundo a lei. Mas parte do ensino de Jesus, por exemplo, o Sermão do Monte inteiro, são de ensinamentos que estão sendo dados para depois que ele morrer. Ok? Por exemplo, para ficar claro para você, vou dar um exemplo. Na antiga lei, o adultério ele era passivo de morte. Se um homem ou uma mulher fosse pegos em adultério, a lei dizia mata por apedrejamento, ok? Então não havia divórcio na antiga aliança por causa de adultério, havia por outros motivos. Adultério não. Adultério mandava matar, era o que a lei dizia. E a lei, ela vigorou espiritualmente até a morte de Jesus. Mas olha que interessante. 63 anos antes de Jesus nascer, os romanos, eles invadiram a Judéia e dominaram a Judéia. E todos os povos que eram dominados pelos romanos, os romanos proibiam a pena de morte. Então, 63 anos antes de Jesus, os judeus foram proibidos de exercer a pena de morte, inclusive sobre pessoas que cometeram adultério. Eu entendo que já era uma preparação de Deus para que os judeus parassem de matar. Por quê? Porque na nova aliança, existe algum mandamento de Jesus para matar alguém por conta de pecado? Jesus mandou a gente matar alguém? Ah, o irmão adulterou. Ah, vamos levar ele lá para dentro da igreja e afogar ele no batistério. Né? Não, não existe no Novo Testamento nenhum mandamento de Jesus para matar ninguém. Mudou a lei. Na antiga lei tinha, certo? Agora, quando Jesus estava vivo, ele ensinou a respeito do adultério, mas ele também já disse: eu, porém, vos digo. Então, ele traz a responsabilidade para ele. E aí ele muda, não é, a lei. Mas ele muda a lei dizendo o que vai acontecer depois que ele morrer. Ou seja, na nova aliança, não vai mais se matar. Vai mudar esse conceito. Tá certo? Agora, se nós formos entender a lei deste ponto de vista, que Jesus ensinou como seria na nova aliança e ele mesmo cumpriu bem a lei, e cumpriu com amor e com verdade, então fica mais fácil da gente entender toda essa transição, ok? Então vamos dar uma olhada, então, em alguns ensinamentos que Jesus nos deu sobre a adoração ou sobre a questão da oferta dentro da lei. Ele está ensinando, dentro da lei, alguns princípios sobre ofertar, ok? Então, eu vou abrir uma tela aqui, e aí nós vamos dar uma olhada. Tá dando para enxergar aí? Tá dando para ver aí? Tudo bem? Ok. Então, ofertas na nova aliança.
É interessante que o dinheiro, ele é um dos temas mais abordados no Novo Testamento, sabia disso? Ou seja, o material, as finanças, os recursos, as riquezas, elas estão em praticamente todas as cartas do Novo Testamento, de alguma forma sendo tratada. É um assunto muito recorrente no Novo Testamento. E, basicamente, ela aparece, essa área financeira, relacionada aí a duas vertentes, tá? Uma positiva e outra negativa. A vertente positiva no Novo Testamento sobre dinheiro se relaciona primeiro às ofertas. E aí as ofertas, elas têm como objetivo ajudar aos necessitados de dentro da igreja e também aos planos que essa igreja tem com relação àquilo que elas decidem em comum acordo. Então, as ofertas no Novo Testamento, que envolve dinheiro, elas são para a igreja, no primeiro sentido, suprir as necessidades daqueles irmãos que estão necessitados, e depois servir para benevolência com relação aos de fora, ali, ó, benevolência para os de fora, sendo que nessa primeira parte de oferta também inclui os planos da igreja. Aí eu vou tratar um pouquinho disso daqui a pouquinho para deixar mais claro. Então, do ponto de vista positivo do Novo Testamento sobre dinheiro, ofertas para ajudar os necessitados e os planos da igreja, e benevolência para ajudar os de fora da igreja. Ok? Da parte negativa que a Bíblia, o Novo Testamento trata das finanças, do dinheiro, é a questão da avareza, que é o amor ao dinheiro, né? Que é também tratado como idolatria. Sempre é abominável, né? Abominada, e essas práticas financeiras e do relação do dinheiro também é destrutiva, né? Sempre que vai se tratar dessa questão da avareza e do dinheiro como idolatria, fica muito claro a abominação de Jesus, de Deus, com relação ao dinheiro, e que isso também só traz destruição, né? Por exemplo, Jesus falou aquela parábola do homem que tinha plantado e colhido muito, e falou consigo mesmo: meus celeiros são pequenos, vou destruir todos eles e construirei maiores. E direi para minha alma: regala-te, descansa, porque você tem para muito tempo. E aí Jesus diz lá naquela parábola: louco, né? Hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Né? Então, a avareza, né? O egoísmo dentro da questão financeira. E aí tem vários ensinamentos negativos com relação à posição do cristão versus o dinheiro. Na verdade, os ensinamentos de Jesus sobre o dinheiro para o uso pessoal, essa parte que inclui a parte negativa, algumas são de alertas para os cristãos, inclusive, propondo que as pessoas, nós cristãos, somos abençoados por Deus para termos uma vida simples, né, e ajudar o próximo, sendo eles da igreja ou não. Então, sempre que dinheiro é colocado do ponto de vista de Jesus, ele é algo que nós não devemos nos apegar, não devemos aglomerar, mas é para na nossa vida e da nossa família, mas para ajudar os outros também. Os cristãos, eles devem e são estimulados a ser pessoas generosas entre si e entre os de fora. Não é? Isso nem sempre acontece, mas você só vai encontrar Jesus falando de dinheiro nesse aspecto, desse ponto de vista, dando ele principalmente o exemplo. Mas o que importa para nós hoje aqui não é tratar da benevolência e tal, é das ofertas. Então, nós vamos especificar o dinheiro focado na questão das ofertas na Nova Aliança. Então, nós temos ali o ensino de Jesus no Sermão do Monte, né? Falando sobre oferta. Note que ele vai falar dentro da visão do Velho Testamento, tá? Por que isso? A gente já vai ver aqui, ó. Então ele diz lá, ó, Mateus 5:23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, trazeres ao altar. Na Nova Aliança tem altar? Na lei de Cristo tem altar? Não. Altar é... Não passou para o segundo slide, Alex. Não passou? Não.
Tá, eu vou tirar aqui e vou colocar ele. Agora eu acho que ele vai aparecer aí. Botar ele total, né, Alex? É. Aí, deu. Aí, agora deu, né? É isso aí. Tá bom. Então, veja bem. Em Mateus 5:23, Jesus fala: se, pois, trazeres ao altar a tua oferta. Então, eu já estou entendendo que Jesus está falando uma orientação a respeito das ofertas na perspectiva da lei, não da graça. Por quê? Porque na graça, em Cristo, não existe altar. Altar é a mesa, né, do propiciatório que ficava dentro do templo. Ou, em alguns casos, alguns judeus edificavam altares de pedra. Isso acontecia muito, inclusive, antes da lei. Poucas vezes depois da lei e muitas antes da lei. Eles iam no monte, faziam lá um altar e sacrificavam ali. Agora, quando a lei foi instituída, então os sacrifícios eram para ser feitos pelos sacerdotes dentro do templo, né? No tabernáculo, dentro do templo. Então, há alguns sacrifícios raramente citados no Velho Testamento depois da lei, mas durante a lei era no templo que se fazia isso. E aqui ele está falando sobre oferta. E ele diz, então, quando você trouxer a sua oferta ao altar, está falando da lei. Ali, você se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra você, então o que ele diz? Deixa a tua oferta ali perante o altar, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Agora, a gente tem que entender o momento em que Jesus está falando isso e entender o princípio que Jesus está colocando aqui. Então, Jesus está dizendo que na antiga aliança, no princípio de adorar a Deus na modalidade de oferta, mas eu entendo que isso se estende para qualquer ato de adoração, é importantíssimo que nós cristãos, quando formos adorar a Deus, vejamos como estão os nossos relacionamentos entre nós, interpessoais. Eu já deveria entender que este princípio que Jesus está colocando aqui, ele se repete no Novo Testamento. Você lembra, por exemplo, da igreja de Corinto em relação à ceia do Senhor, aquele ato de adoração? Ou seja, era o mesmo princípio, né? Eles estavam divididos, eles estavam celebrando a ceia sem comunhão. E aí o apóstolo Paulo chama a atenção deles a respeito disso, dizendo que como que pode adorar a Deus, um odiando o outro, brigado com o outro. Então, esse é um princípio que tanto se encontra no Velho quanto no Novo Testamento. Embora a gente não tenha mais altar no Novo Testamento, né? Nós somos o templo, agora o sagrado. No Novo Testamento, Deus espera que os seus discípulos, os seus filhos, quando forem adorar a Ele, que eles estejam bem nos seus relacionamentos. Eu não posso dizer para você que Deus não vai aceitar a sua oferta, mas eu posso dizer para você que existe um mandamento de Jesus, um ensinamento de Jesus, que se aplica à adoração no Novo Testamento, de que quando nós vamos nos apresentar diante dele para adorar, nós temos que nos analisar, e uma das análises que a gente faz é ver se nós estamos bem nos nossos relacionamentos. Deus não gosta disso. Você lembra do período sem lei, quando Caim fez a primeira oferta? Caim fez a primeira oferta desleixado, e ele estava mal, ele estava brigado com o irmão dele, mal-humorado, né? E aí ele ofertou dessa forma, né? Uma forma sem a excelência. Abel ofertou com excelência. E aí o que aconteceu? O texto foi claro, né? O texto diz lá que agradou-se Deus de Abel e de sua oferta, ao passo que se desagradou de Caim e da oferta de Caim. Então, será que Deus está olhando para você e para mim quando nós vamos ofertar? Sem dúvida. Isso significa que o ato de oferta, ele começa antes da oferta. Entendeu? Antes da oferta acontecer, o ato já começa. É um ato preparatório de adoração
que se concretiza quando você oferta. Mas ele antes considera várias coisas, vai considerar como estão os seus relacionamentos, vai considerar como está o seu relacionamento com Deus, não é? Então, nós não podemos nos apresentar diante de Deus para adorá-lo de qualquer forma. Não é isso que a palavra do Senhor ensina agora para nós. Então, esse versículo reflete isso, tá? Eu já vou parar aqui para a gente discutir. Então, mas antes eu vou fechar esse slide aqui. Então, ele diz, em Mateus 6, 19 e 20, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça e ferrugem, nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Que princípio tem aqui? Porque se tratando da oferta, no sentido de espécie de dinheiro que nós vamos ofertar ao Senhor, esta oferta que acontece aos domingos, né? Durante os cultos lá, que é dinheiro, é uma oferta de espécie, ela está diretamente relacionada à maneira como nós vemos o dinheiro, não é? Então, se nós vemos o dinheiro desta forma aqui, ó, como algo que eu preciso acumular e ter segurança e buscar nele uma realização e assim por diante, nós precisamos tomar muito, muito cuidado. Por quê? Porque aqui Jesus está dizendo que isso é materialismo. Isso é algo que não se sustenta espiritualmente. Por quê? Porque não vamos levar nada daqui. O dinheiro, as finanças, elas são efêmeras. A gente não vai levar nada, mas a maneira como a gente lida com ela vai fazer a diferença, se vamos ser destruídos com elas ou se nós vamos, por meio de como lidamos com ela, acumular tesouros espirituais no céu. Então, o que fica aqui a lição aqui é como eu devo me relacionar com dinheiro. E isso vai refletir na oferta? Será que vai? Sem dúvida nenhuma vai refletir na oferta, ok? Nós vamos ver esses critérios. Deixa-me parar um pouco aqui e abrir para algum comentário, pergunta ou dúvida. Está entendendo até agora essa base que a gente está fazendo? Tem algum comentário? Fique à vontade, quem quiser. Pode falar então, querido, que levantou a mão. Desculpe, meu amado, eu esqueci o seu nome, viu? Da Adriana. Abre o seu som, abre o seu microfone aí. Toca no microfone aí. Edson. Edson, né? Então, eu vou sempre falar porque eu vim de uma igreja lá, estou chegando agora, então eu sempre faço uma pergunta com base. Tá. Então, todo esse tempo que eu tive medo de algo que as igrejas apresentam como sagrado, que são os altares que não existem no Novo Testamento, então, na verdade, todos esses altares são pagãos, porque ele é eliminado o altar no Novo Testamento, agora nós se tornamos o verdadeiro a casa de Deus. Então, quando eu começo a adorar aquele tipo de altar e tornar aquilo sagrado, então, na verdade, eu estou adorando algo pagão. É exatamente isso? O princípio é esse. É algo que vem do paganismo, literalmente. Por exemplo, é muito comum nas igrejas neopentecostais, pentecostais e até mesmo, né, nessas igrejas que eram tradicionais, mas ficaram mais modificadas, mais liberais, usar exemplos do Antigo Testamento, como altares, como votos e tal, para motivar os membros a ofertar. Então, não é citado geralmente o Novo Testamento, são citadas práticas do Velho Testamento. E, infelizmente, às vezes, até algumas práticas do Espiritismo, né? A gente vê o uso de sal grosso, né? Objetos abençoados e tal, como meios de indução dos membros a ofertarem, nitidamente, né? Você pode perceber que começa aquele levante para que os irmãos ofertem, deem suas ofertas no altar, depositem ali, e depois, como se fosse uma espécie de amuleto, né?
é dado lá um lenço, um tijolinho, um sabonete, uma rosa, um pouco de azeite. Esses amuletos que não vêm do cristianismo, isso vem do paganismo, os patuás, os amuletagem, eles são colocados sempre depois ou antes dos períodos de oferta, como se fosse uma espécie de meio de gratificação, não é? Quando não muito, o que acontece é que eles vão diretamente ao ponto da teologia do medo, né? De dizer que se a pessoa não ofertar, ela então está roubando Deus, ela está à mercê do devorador. Então, a base que é usada para estimular uma pessoa a ofertar é o medo. Não é? No Novo Testamento, isso não existe. Né? No Novo Testamento, a oferta ela é tema de gratidão. Aliás, pelo fato de você ofertar, já é uma evidência de que Deus já te abençoou. Senão você não teria com que ofertar. Agora, eventualmente, existem irmãos que não têm como ofertar porque realmente estão necessitados. E aí, no Novo Testamento, as ofertas são para suprir as necessidades destes irmãos. Então, o fundamento do Novo Testamento, que nós vamos começar a ver agora, é completamente diferente dos fundamentos que muitas igrejas usam para, na verdade, levantar fortunas das pessoas. Não é? Usa o medo, usa a muletagem, não é? Usa o sistema de troca. Não é? Olha, você oferta tanto que Deus vai te abençoar com aquilo que você quer. E algumas igrejas até fazem campanhas e promessas para pessoas que querem comprar um carro, trocar de casa e tal, associando isso à oferta. Eu falo isso porque olha, porque eu olho o altar lá e eu acabo adorando de certa forma, o que eu esqueço? Eu esqueço de verdadeiramente adorar a casa verdadeira de Deus, que são os meus irmãos, e eu passo a adorar o local, porque eu torno aquele local sagrado, e o que é verdadeiramente sagrado, que é o povo, eu acabo esquecendo isso e deposito minha fé no lugar errado. Exatamente. Não, mas é exatamente isso. Infelizmente, o mundo evangélico, eu não vou dizer todos, mas eu digo que, no geral, a motivação para doar e para quem vai os recursos e tudo isso tem um desvio muito grande com relação ao que o Novo Testamento diz, infelizmente. Isso leva ao erro, né? Como você está bem colocando aí. O motivo não são esses que essas pessoas usam. No Novo Testamento, não. Obrigado, viu? Fale, João. Alex, ali do Mateus 5, da oferta, ali 23, quando fala procurar um irmão, né, para se reconciliar com ele antes de ofertar. Nos dias de hoje, eu vejo muitos irmãos, já ouvi, né, eu estou passando por momentos difíceis também, mas eu vejo irmãos relatando assim que não consegue, sabe, um bom relacionamento com o irmão. Então, assim, pelo que se vê, assim, como tu falaste, né? A gente não tem que chegar lá no culto e olhar as escrituras, o que está dito ali. Eu acho que já é uma preparação antes de chegar lá, né? Antes de chegar o dia de adorar o Pai. A gente tem que chegar. Mas isso, nesse momento que a pessoa não está conseguindo, prejudica esse relacionamento com Deus ali naquele momento de ofertar ali? É uma pergunta muito pessoal, sabe? Porque o que Jesus espera é que a gente faça isso. Paulo vai dizer lá em Romanos 10, naquela lei de ouro, né? Ele vai dizer assim: se depender de vós, tende paz com todos os homens. Né? Então, todo o ensinamento de Jesus com relação a como nós devemos nos relacionar com as pessoas, inclusive com os nossos inimigos, é orar por eles, é caminhar com eles e assim por diante. Então, nós não temos da parte de Jesus nenhum ensinamento que, se depender de nós,